Você consideraria um sacrilégio se você fosse ao cinema para ver um filme de Alfred Hitchcock e percebesse que a galera na sessão tava rindo do filme o tempo todo? E eu não tô falando de rir de cenas feitas para serem engraçadas. Não, rir dos momentos feitos para serem tensos, assustadores, impressionantes. Pois foi exatamente essa a experiência curiosa que eu vivi alguns dias atrás aqui em Brasília, numa exibição especial no cinema de Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Foi sim maravilhoso rever esse clássico do suspense e do terror numa tela gigante. Confesso, porém, que fiquei muito surpreso ao reparar como a maioria das pessoas ficou rindo do filme em momentos que eu nunca enxerguei como engraçados. E beleza, por um lado eu entendo essa reação, porque Os Pássaros é um filme que ficou um pouco datado visualmente, em especial graças aos efeitos especiais nas cenas de ataque dos pássaros. Mas também teve um lado meu que ficou meio... Qual é, galera? Também não é pra tanto. E aí eu me vi meio incomodado com a possibilidade de que muita gente poderia estar saindo daquela sessão pensando: nossa, por que esse filme zoado é considerado tão importante? Ah, se eu tivesse ouvido isso, aí eu teria sido palestrinha na saída do cinema. Porque a verdade é que Os Pássaros é um filme importantíssimo, um verdadeiro ponto de virada na história do terror. Com ele, Hitchcock influenciou no surgimento de um subgênero que fez cada vez mais sucesso e que trouxe pelo menos um filme que te traumatizou na vida, sem sombra de dúvidas. O subgênero do ataque de animais. E se isso não bastasse, Os Pássaros continua sendo uma aula sobre como fazer suspense no cinema. Mas para explicar isso em detalhes, fica o aviso de que eu vou ter que dar spoilers de Os Pássaros neste vídeo aqui, beleza? Continuar aqui? Então vamos se aprofundar nesse clássico para entender por que ele é tão influente e por que você não deveria rir dos pássaros assassinos de Alfred Hitchcock. Em Os Pássaros, somos apresentados a Melanie, uma jovem socialite que certo dia conhece o solteirão Mitch numa loja de pássaros, porque o galã quer comprar periquitos de presente para a irmã mais nova. Só que esse encontro faz Melanie ficar obcecada pelo homem, a ponto dela decidir comprar os periquitos, descobrir a cidade litorânea para onde ele viajou, ir atrás de Mitch, invadir a casa da mãe do cara e deixar os periquitos de presente secretamente. O plano, é claro, acaba alcançando seu verdadeiro objetivo: fazer Melanie se aproximar de Mitch. E enquanto esse cortejo avança aos poucos e Melanie vai conhecendo a família e o restante da cidade, também começa a acontecer algo estranho. Os pássaros da cidade começam a ficar agressivos, com um ataquezinho aqui, outro ali, até que a situação começa a fugir de controle e a população passa a ser aterrorizada pelas aves enfurecidas. E agora resta a Melanie e a Mitch tentar sobreviver e proteger aqueles com quem eles se importam. Essa história toda surgiu nas páginas do conto de mesmo nome escrito por Daphne du Maurier, autora que Hitchcock já havia adaptado 2 vezes antes, primeiro com A Estalagem Maldita e depois com Rebecca, a Mulher Inesquecível. Para essa nova adaptação, Hitchcock se juntou ao roteirista Evan Hunter, misturando ideias do conto com a inspiração que eles tiveram num caso real que aconteceu em 1961 na cidade americana chamada Capitola, quando durante um dia pássaros começaram a atacar pessoas, a se jogar contra as casas delas e a vomitar anchovas mal digeridas. E dessa mistura do fictício e do real nasceu o roteiro de Os Pássaros, que seguiu adiante com a produção, contratando a novata Tippi Hedren para o papel principal, filmando em locação na cidade de Bodega Bay, na Califórnia, e, sim, usando dezenas de pássaros reais para diversas cenas, combinando com alguns pássaros mecânicos e falsos para momentos específicos. O resultado final foi um filme que causou furor, porém dividiu a opinião de críticos na época da estreia. Mas com o passar do tempo foi ficando cada vez mais claro que Os Pássaros eram um dos pontos altos da filmografia de Hitchcock e uma obra extremamente importante. E talvez seja por causa dessa reputação toda que parte do público de hoje pode ver esse filme pela primeira vez e sentir um certo choque de realidade, a ponto de até mesmo rir de Os Pássaros. Porque, querendo ou não, é verdade que tem certos aspectos do longa que parecem ter ficado meio envelhecidos. Talvez o mais chamativo seja o trabalho de efeitos especiais que, para os padrões de hoje, ficam aparentes, podendo até mesmo parecer meio toscos aos olhos de alguns. Fora isso, tem também as atuações, especialmente dos atores mirins, que hoje parecem exageradas a ponto de causar riso ao invés de pena por essas pobres crianças atormentadas por assassinos alados. E aí vai somando mais e mais cenas assim, e o que deveria ser a princípio apavorante, fica parecendo meio cômico para quem não está acostumado a ver filmes mais antigos. Mas acho que essa é a principal mentalidade que precisamos ter ao ver Os Pássaros: a perspectiva histórica.
Sim, para os padrões de hoje talvez não sejam os efeitos especiais mais convincentes da vida. Mas, a meu ver, a maior parte desses efeitos especiais ainda é realista o suficiente para me fazer esquecer deles, e só sentir imersão nas cenas. Fora isso, é crucial lembrar que para a época isso aqui era sim de altíssimo nível. O desafio era quase sem precedentes. Como filmar várias cenas de pássaros atacando humanos de forma convincente? São muitos pássaros, o voo é caótico e difícil de coordenar, sem contar o perigo real de machucar os atores. Talvez a solução fosse usar pássaros mecânicos? Eles até tentaram, mas logo viram que o resultado não era convincente o bastante para segurar um filme inteiro em cima disso. Então Hitchcock decidiu usar uma técnica de efeitos especiais que era relativamente nova na época: o processo a vapor de sódio. Essa era uma evolução da ideia da tela azul, que, sim, já era usada em filmes desde os anos 1940, quando queriam mudar o fundo atrás de atores e misturar duas imagens numa só. O problema era que a técnica de tela azul de antigamente muitas vezes deixava uma auréola azulada ao redor de atores e de objetos, o que quebrava parte da ilusão. Mas o processo a vapor de sódio era mais eficiente, porque ele não deixava auréola nenhuma nos atores. O resultado final era um recorte de contorno muito mais preciso, criando uma mistura de imagens mais limpa e convincente. Por isso mesmo, essa foi a técnica que Hitchcock escolheu para seu novo filme. Para várias cenas de ataque, ele filmou primeiro os pássaros voando em estúdio, para depois usar o processo a vapor de sódio para isolar esses pássaros do fundo e inseri-los na imagem dos atores fingindo serem atacados pelos bichos voadores. Com essa mistura, você tinha o que era, para a época, uma imagem muito realista e convincente de pássaros avançando em cima de humanos. E por mais que hoje algumas dessas cenas possam saltar aos olhos modernos, tem outras que não causam muito estranhamento, como essa aqui, em que as andorinhas entram pela chaminé e invadem a sala de estar. Ou então essa aqui, com todas as aves ao redor do Mitch. Parece de verdade, né? Bom, é porque era mesmo. Para certas cenas, Hitchcock sabia que era sim possível colocar pássaros reais, contracenando ali com os atores em carne e osso. Na cena das andorinhas, era uma questão de fazer elas ficarem agitadas o bastante para criar esse caos na sala de estar e deixar os atores reagirem a esse rebuliço aviário. E para finalizar, adicionar umas andorinhas extras com o processo a vapor de sódio. Já em outras cenas, a ação era mais planejada, com o Hitchcock contratando treinadores de aves que ensinavam os pássaros a fazerem movimentos muito específicos, como avançar num dos atores, pousar em um lugar certinho, dar uma bicada numa mão, entre outras travessuras. Sem contar os instantes em que o incômodo vem não dos pássaros em movimento, mas sim com o volume enorme de aves estáticas, criando uma quietude perturbadora como se estivessem calculando o momento certo de atacar. O que também não é nada fácil de coordenar num set de filmagens. O que isso tudo demonstra, então, é que Hitchcock soube combinar muito bem efeitos práticos e efeitos especiais, determinando com precisão quando cada uma dessas abordagens fazia mais sentido e criando imagens realistas de terror animal como o cinema nunca tinha conseguido produzir até então. Inclusive, o trabalho pioneiro que Hitchcock fez aqui com o processo a vapor de sódio abriu espaço para que outras produções fizessem o mesmo. Por exemplo, Mary Poppins, lançado um ano depois e que venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, muito graças ao trabalho que o longa fez com o processo a vapor de sódio para misturar live action e animação com uma qualidade sem precedentes. Sendo que os pássaros já estavam lá explorando essa tecnologia antes. E não é só no quesito dos efeitos especiais que Os Pássaros foi um ponto de virada. Ele também é um divisor de águas para um gênero específico que se tornaria cada vez mais popular: o terror de ataque de animais. Antes do filme do Hitchcock, você tinha algumas tendências diferentes desse subgênero. Num filme como A Selva Nua, de 1954, você até que tem um ataque de formigas gigantes a uma fazenda, mas esse não é o mote principal do filme, mas sim algo criado para o clímax da trama, que, na verdade, é mais focada na relação turbulenta do casal de protagonistas. Já em títulos como Vingança Diabólica, de 1933, e Feras Assassinas, de 1963, você tem animais de zoológico matando seres humanos, mas não por vontade própria, e sim porque eles estão sob o comando de um psicopata que usa os bichos como armas para matar os seus desafetos. Mas a maior tendência mesmo dos filmes de ataque de animais antes de Os Pássaros estava na ficção científica, com os longas de animais gigantes radioativos. Para expressar o medo que tomou conta da Guerra Fria de embates nucleares,
muitas produções imaginaram histórias em que radioatividade transformava animais em monstros gigantes que aterrorizavam a população. Percebe então qual era o padrão? Nesses filmes, os animais são sempre deturpados de alguma forma para justificar os seus comportamentos assassinos. É o controle de um humano malvado, é a anormalidade exótica de um país tropical, é a radiação. Mas aí vem o novo filme de Hitchcock e nele os pássaros que atacam não são anormais, radioativos, hipnotizados ou coisa parecida. Não, eles são somente pássaros normais. A representação deles não é fantasiosa, mas sim naturalista, algo que não era a norma nesse subgênero antes. E isso foi genial porque transformou o horror em algo muito mais concreto e palpável, como se fosse algo que pudesse de fato acontecer com a gente, como de fato tinha acontecido na cidade de Capitola. O medo que surge do possível tem outro peso, e Hitchcock sabia disso. Outro grande diferencial de Os Pássaros no subgênero de ataque animal foi a qualidade do desenvolvimento dos personagens. Muitas vezes, os filmes desse estilo se focavam tanto em criar destruição impressionante e espetáculo que o lado mais dramático acabava ficando em segundo plano, criando personagens esquecíveis. Mas em Os Pássaros, o desenvolvimento dramático dos personagens é uma das grandes prioridades. Por quase toda a primeira meia hora do filme, a gente não vê ataque nenhum de pássaro. Em vez disso, Hitchcock se dedica a apresentar os protagonistas, suas personalidades, seus desejos e seus conflitos internos. E depois, quando os ataques aviários começam, vemos o filme se aprofundar ainda mais nas relações entre os humanos, para explorar temas como luto, conflitos geracionais e pânico coletivo. Sendo assim, você acaba se importando muito mais com esses humanos e sentindo um senso de perigo muito maior quando eles começam a ser alvos dos assassinos com penas. Mas talvez a maior mudança que Os Pássaros tenha trazido em comparação com os seus antecessores seja uma que causou estranhamento: a falta de explicação. Normalmente, os filmes de ataque animal sempre apresentavam uma razão que levava os animais a serem violentos, fosse por controle humano ou por mutação. Mas em Os Pássaros, nunca é fornecida uma explicação sobre o porquê dos pássaros terem começado a atacar os humanos. Os personagens passam o filme inteiro questionando isso, procurando uma razão por trás do comportamento bizarro dos bichos e até debatem diferentes teorias. Mas eles nunca encontram uma resposta. Não tem mutação, não tem conspiração, não tem controle de ninguém. Os pássaros só começam a atacar porque sim, e pronto. E essa falta de explicação também está nas histórias que deram origem ao filme. No conto original, a autora Daphne du Maurier também não explica o motivo do ataque dos pássaros. E no caso real da cidade de Capitola, o comportamento bizarro das aves também não tinha explicação científica. Pelo menos não naquela época. Durante anos, o ataque aviário a Capitola permaneceu um mistério sem solução. Foi somente décadas depois que cientistas descobriram o motivo real do ataque de pássaros em Capitola: intoxicação alimentar. As aves que atacaram estavam migrando naquela ocasião. E antes de chegarem em Capitola, elas haviam consumido mariscos que continham algas que produziam ácido domoico, uma neurotoxina poderosa que afetou o comportamento dos bichos e fez eles enlouquecerem, entre aspas, a ponto de causar o ataque. Mas, na época em que o filme de Hitchcock estreou, nada disso era sabido. Então, a angústia que os personagens e o público sentiram com a falta de uma explicação racional não era totalmente da ficção. No mundo real, a falta de respostas também deixou um rastro de confusão e de trauma. E se isso já não fosse confuso o bastante, Os Pássaros ainda por cima termina com um final aberto, com os protagonistas dirigindo para longe, mas sem sabermos se eles ficarão bem, se os pássaros voltarão ao normal, ou se eles continuarão alastrando seus ataques pelo restante do país, se esse é o começo da extinção humana. Nada. Só um carro indo embora, enquanto o restante do quadro é tomado pela imagem inquietante das aves assassinas, paradas, esperando. Era uma proposta ousada. Se finais abertos incomodam o público até hoje, imagina na década de 60. Junte isso à falta de explicação sobre o comportamento violento dos pássaros, e você tinha um longa que não só confundia, mas que usava essa confusão do público para amplificar o senso de horror da história. Porém, se o filme não fornece respostas fáceis, quer dizer que ele quer desafiar a gente também a pensar sobre ele por outros ângulos. Quando não se tem uma explicação clara sobre as aves, isso convida certas reflexões, especialmente em termos de subtexto e de simbolismos.
O que será que o ataque dos pássaros pode representar? Uma leitura bem popular é a de que o longa quer representar a vingança da natureza após a humanidade lhe causar tanto estrago. Também existe espaço para leituras mais filosóficas. Eu, por exemplo, tenho a tendência a ver o ataque dos pássaros como uma forma de representar o choque que se tem quando nos deparamos com o que não parece natural, correto. Em primeiro lugar, por conta dos pássaros em si. Nós enxergamos as aves normalmente como seres pacíficos e bonitos. Mas de repente ver essas criaturas se voltando contra nós, sem explicação alguma, parece ir contra todas as leis da natureza e da pirâmide alimentar. E disso nasce um horror poderoso. Porém, há outros detalhes que reforçam essa leitura. Por exemplo, com um subtexto que o filme cria com a tragédia grega de Édipo Rei, que é mencionada no filme quando as mulheres estão falando da mãe ciumenta de Mitch e da relação dela com o filho. With all due respect to Oedipus, I don't think that was the case. E parece mesmo ter um certo complexo de Édipo ali, ainda mais quando vemos que o Mitch usa os mesmos apelidos carinhosos tanto para Melanie quanto para a própria mãe dele. E o que isso tem a ver com a história de Édipo? Vale lembrar que nessa tragédia grega, o rei Édipo descobre que ele estava se relacionando com uma mulher que ele não sabia ser a mãe biológica dele. E ao saber disso, que o seu relacionamento vai contra o que é natural, ele enlouquece a ponto de furar os próprios olhos. E agora vamos lembrar de um dos primeiros ataques que os pássaros fazem no filme. Eles entram na casa de um homem e fazem o quê? Comem os olhos dele. Mas dá para ir ainda mais fundo e defender que o choque representado em Os Pássaros não é só entre o que parece natural ou não. Ele pode ser visto também como o choque na cultura americana do pós-Segunda Guerra entre o conservadorismo e o progressismo. Com os anos 50 e 60 começaram a surgir nos Estados Unidos movimentos de contracultura. O rock and roll na música, a geração beat na literatura, a cultura do surf nos esportes, sem contar mudanças na moda, o advento da segunda onda do feminismo, os movimentos dos direitos civis para a população negra. E isso, é claro, foi recebido com raiva e desdém por muitas pessoas das gerações anteriores, que viam tudo isso como uma afronta à ordem natural das coisas, entre aspas. Resultado? Conflitos familiares, supressão social, violência praticada pelo Estado. Pois é esse mesmo ciclo que eu enxergo simbolicamente em Os Pássaros. A protagonista Melanie representa o progressismo. Ela é uma moça jovem e moderna que não é casada, não tem filhos e que passa os seus dias de forma livre, viajando pelo mundo e vagando pela cidade com certa aura libertina e provocadora. Mas quando ela chega em Bodega Bay, ela é confrontada por uma sociedade tradicionalista, onde a mulher moderna é vista com desconfiança e incômodo. E depois, quando os pássaros atacam, a Melanie passa a ser vista como a culpada disso tudo por algumas pessoas. I think you're evil! Melanie é, então, a modernidade que causa horror ao tradicionalismo. Ela é a representação do que não parece ser natural. E quando se tem esse choque cultural, ele pode sair de controle e virar violência ou morte, externalizados aqui de forma simbólica nas aves. E que aves são essas? Principalmente corvos, frequentemente associados à morte, e gaivotas, associadas à liberdade e ao mistério dos oceanos. Porém, tem dois pássaros específicos no filme que nunca ficam violentos. Os periquitos que a Melanie compra no começo da história. Até o final, eles permanecem pacíficos em sua gaiola. E se a gente lembrar que em inglês periquitos são chamados de lovebirds, literalmente pássaros do amor, a analogia fica ainda mais fascinante. As aves que representam a liberdade sem limites e a morte são as perigosas, enquanto as aves que representam o amor contido em estruturas rígidas e bem definidas como uma gaiola ou um casamento tradicional são as que permanecem boazinhas. Isso não quer dizer necessariamente que Hitchcock estava defendendo o conservadorismo e vilanizando o progressismo, veja bem. Não, ele era um artista sofisticado demais para ser tão simplista. Ao invés disso, ele apresenta o antigo e o novo como dois opostos que estão ali para criar personagens complexos e conflitos profundos, capazes de desenvolver uma colisão tão poderosa que ela muda a ordem natural do mundo e faz a nossa presa se tornar o nosso predador. E disso vem o verdadeiro interesse do Hitchcock. O surgimento de um horror imenso que vai perturbar os seus espectadores por dias e dias. E isso tudo teve impacto para o cinema nas décadas seguintes. É verdade que Os Pássaros não chegou a criar uma onda de imitadores nos anos seguintes, mas ele deixou uma marca forte o suficiente para servir de inspiração para o próximo sucesso que mudaria os filmes de ataque animal.
Tubarão, de 1975 e dirigido por Steven Spielberg. O jovem Spielberg era um enorme fã de Hitchcock, tendo estudado a fundo as técnicas do mestre do suspense para aplicá-las em seu novo filme. Sendo assim, é claro que o Spielberg aprendeu muito com Os Pássaros. Como usar o realismo da natureza, como construir suspense antes do ataque do animal, como fazer ataques animais serem chocantes. E com isso, Spielberg criou um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema, a ponto de, agora sim, inspirar uma onda de imitadores nos anos seguintes. Com o passar do tempo, mais e mais filmes seguiram essa ideia de mostrar animais matando humanos, não sob uma perspectiva fantástica, mas sim uma naturalista, para fazer a gente ter medo da natureza que nos cerca no mundo real. E não importa quanto tempo passe, esses filmes continuam sendo produzidos, provando que esse é um tipo de medo que continua mexendo com a gente de forma profunda. Você provavelmente já teve algum trauma causado por uma dessas obras, pois esse legado todo só foi possível graças a Os Pássaros. Sim, foi Tubarão que fez os filmes de ataque animal explodirem em popularidade. Mas o longa de Spielberg só conseguiu fazer isso por ter se baseado nos princípios que Hitchcock havia estabelecido mais de uma década antes, com as suas aves raivosas e revolucionárias. Tendo dito isso, também é preciso notar que nem tudo no legado de Os Pássaros é louvável. Bastava perguntar para a estrela do filme, a Tippi Hedren. Décadas depois do lançamento de Os Pássaros, a atriz fez declarações públicas de que ela sofreu horrores nas mãos de Hitchcock nos bastidores, alegando que o diretor era obsessivo e controlador, isolando a estrela do restante da produção, controlando quem podia falar com ela ou não e até mesmo assediando-a sexualmente. Inclusive, colegas de produção confirmaram que testemunharam esse comportamento do diretor com a atriz. E é lamentável saber que não era somente na frente das câmeras que estavam acontecendo histórias de terror. Mas a própria Hedren fazia questão de ressaltar que, apesar dessa experiência, ela ainda se orgulhava muito de Os Pássaros, ressaltando que as gravações também tiveram muitos momentos felizes que lhe deixaram ótimas memórias, além de continuar exaltando a qualidade e a importância artística e histórica dessa obra-prima. Tá vendo então como Os Pássaros é coisa séria? Beleza, eu entendo que para o espectador contemporâneo, especialmente aquele que não está habituado com o cinema mais antigo, esse filme possa causar estranhamento e parecer datado. Mas quando a gente observa ele com a devida perspectiva histórica, a gente vê como Os Pássaros é brilhante. Para começo de conversa, ele continua sendo uma aula de como construir suspense e terror. Mas isso o Hitchcock já tinha provado que ele sabia fazer muito bem. Então o que ele pôde trazer de novidade aqui foi a proeza técnica de usar efeitos especiais e práticos para criar um filme que durante anos parecia impossível de fazer. Criar de forma convincente imagens de aves atacando humanos e deixar o público horrorizado com isso. Não à toa, esse filme fez escola e abriu o caminho para que mais e mais obras seguissem os seus passos, algumas fazendo história também, e outras só nos divertindo ou traumatizando mesmo. Portanto, eu admito que sim, Os Pássaros pode ter um ou outro momento que fazem a gente dar risada hoje em dia. Mas isso não significa que esse clássico assustador e influente seja, de forma alguma, motivo de piada. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendações de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos, pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.